GELV. Boa noite, meus irmãos do GELV. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente. Imensa gratidão ao GELV pelo convite que foi feito a mim. Nós vamos começar a noite de hoje com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier. O mundo e o mal. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio, o anseio de morrer para ser feliz e a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Meus irmãos, podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que existe em nós. Vamos fechar os olhos e rogar ao Pai que, na sua infinita misericórdia, nos conduza pelo caminho do bem, que tenhamos a força, a visão, a clareza do que devemos fazer para poder amenizar o mal que ainda existe em nós, que sejamos capazes de nos melhorarmos para poder passar pela senda do Senhor e chegar cada vez mais perto dele. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quando eu recebi o convite, o tema proposto foi Esperança, do livro Vinha de Luz de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a mensagem 75. Eu vou dar uma lida rápida no texto e depois vou comentar os trechos dele. Esperança, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Paulo em Romanos. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente,
que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Interesses têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Pois é um texto maravilhoso, né? Ele inicia dizendo que a esperança é a luz do cristão. Esperança vem de esperar. E nós precisamos ter esperança, porque sem ela fica muito difícil prosseguir. No momento que estamos agora, como prosseguir sem esperança? Esperança de cura, esperança da vacina, esperança de que isto acabe, que possamos abraçar nossos entes queridos, beijar nossos amores, encontrar com os amigos e abraçá-los, não virtualmente. Tantas esperanças que nós estamos. E sem ela, ficaria muito difícil prosseguir, porque a esperança é a luz que nos tira do desânimo, que nos ajuda a olhar para o futuro e ver que o sofrimento passa, que o amanhã chega e nesse novo dia as coisas mudam. O doente precisa ter esperança de se curar, o faminto tem que ter esperança do alimento, mas não podemos ter a esperança sem fazer nada. Precisamos persistir, não deixar que o cansaço nos desanime. Precisamos reagir. Precisamos ter reação, ou seja, fazer de novo, agir, reação. Não podemos ficar parados só em casa esperando. Tenho esperança de que isso tudo vai acabar. Tenho esperança de que tudo vai resolver. E o que nós estamos fazendo nesse momento, se não estivermos aproveitando o momento, na esperança de progredir moralmente, de nos melhorar, aproveitar este momento para praticar caridade, com tantos irmãos, com tantas necessidades. Necessidade de um aconchego, mesmo que seja virtual. Necessidade de um medicamento, de um alimento. Tantas necessidades. De não se sentir só. Quantas pessoas estão isoladas, sozinhas, entrando em depressão? Quantos suicídios estão acontecendo, infelizmente, das pessoas que perderam a esperança. E nós, quando perdemos a esperança, é porque a nossa fé já está muito abalada. Nós já estamos sem fé, não cremos em mais nada, não esperamos mais nada nessa existência. Então nós precisamos da luz da esperança para sair das trevas do desânimo. O texto nos diz que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. É muito importante, né, ter esperança, inclusive em grupos, com a mesma esperança. E é ela que direciona nossos pensamentos para algo que é possível, mas incerto, porque muitas vezes depende de vontades alheias, de circunstâncias. Então, por isso, nós temos que ver que a esperança está ligada a algo muito importante que precisamos conquistar, nem todos temos, que é a paciência. É uma coisa difícil de aprender e mais ainda de praticar.
Eu brinco aqui em casa que eu não peço mais a Deus que me dê paciência, porque aí vem as situações para eu poder treinar, né? Eu digo, não vou mais pedir paciência, porque nem todos temos paciência para esperar. E a esperança sem paciência, ela não tem como acontecer, né? Você vê, nós falamos com Deus, nós oramos, fazemos um pedido a Deus. Alguns minutos depois, nós queremos uma resposta imediata. Se ela não vem, nós já dizemos, Deus não me ouve, Deus não atende meus pedidos. E esquecemos que Deus nos conhece. Nós somos filhos dele. Deus atende nossos pedidos, Deus atende nossas necessidades. E nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós. Nós não sabemos disso, mas Ele sabe. Então, Ele nos atende. E se não atender na velocidade da forma que nós queremos, nós já achamos que Deus não me ouve. Ou seja, a minha fé fica abalada. E a fé verdadeira, a fé profunda, a fé racional que nós temos que ter, ela não pode se abalar simplesmente porque algo não saiu como queríamos. Nós temos que ter a paciência de esperar, pensando, aonde isso vai me levar? Que mensagem Deus está me transmitindo? O que eu tenho que aprender com esta lição? E continuar na esperança de conseguir aquilo que queremos. Mas nem sempre vamos conseguir com a velocidade e da forma que queremos. Porque o tempo está passando muito rápido. Eu não sei vocês, mas 2020 para mim passou de uma maneira veloz. E parece que quanto mais velhos nós vamos ficando, né, mais rápido o tempo passa. E aí passamos a ter pressa de que as coisas aconteçam. Nós não podemos perder a paciência, porque precisamos dela para ter a esperança. E precisamos da esperança porque ela fortalece nossa fé e nos ajuda a seguir em frente, apesar de todas as vicissitudes da vida que passamos e estamos passando. Lembramos que nós tivemos várias existências e que cometemos muitas falhas, muitos erros, como ainda cometemos nesta, e que angariamos débitos, e que nós estamos aqui para diminuir esses débitos. E débitos estes que nós assumimos o compromisso quando viemos reencarnar, no nosso trato reencarnatório, de diminuir, de procurar ao máximo nos regenerar. Se queremos ir para o planeta de regeneração, nós temos que nos regenerar, nos melhorar, trabalhando o mal que ainda existe em nós. Porque é difícil para nós admitirmos que ainda temos o mal. Então, nós temos a esperança de ir para um lugar melhor, mas para que isto aconteça, nós temos que nos modificar. Se as coisas não estão boas, é porque o nosso modo de sentir, de ser, de pensar não está adequado. Então, nós precisamos nos conhecer, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos saber o que nós ainda somos capazes de fazer, que males nós ainda estamos persistindo, né, em ter, que erros que nós teimamos em fazer porque está arraigado na nossa personalidade. Então, nós precisamos nos modificar. E aí temos que ter a paciência, porque dói. O autoconhecimento dói muito. A reforma íntima e necessária é difícil, é dolorosa, nós falhamos, e aí temos que ter a persistência de continuar tentando e tentando até conseguirmos. Tirar um pouco do orgulho, um pouco da vaidade, um pouco
de tudo que nós ainda temos em nós que nos faz mal. Nós temos que persistir com esperança de conseguir, tendo a fé de que Deus está ao nosso lado, nos dando suporte, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. O texto ainda fala: nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar o benefício da esperança. E torno a dizer deste momento, né? Como espalhar a esperança é importante. Quando nós somos bombardeados diariamente com notícias de desencarnação, de sofrimento, de ódio, de raiva, de guerras, de crimes, e nos deixamos levar por essa onda negativa. Não, nós temos que ter esperança na melhoria da humanidade, em que tudo vai se acertar. Nós temos que ter o maior cuidado e não só espalhar as negatividades, mas buscar as coisas positivas, porque tem muitas. É que elas são mais lentas na divulgação, porque, infelizmente, o que dá ibope para a mídia são as coisas ruins. Quantos irmãos estão na luta da distribuição de mantimentos, de buscar atendimento médico para quem não pode ir, não consegue se locomover sozinhos? Quantos irmãos estão com estudos online, com ligações para ajudar aquele irmão que está sozinho, isolado, sofrendo, a ter uma esperança de que tudo vai melhorar? Quantas notícias boas estão por aí, porque é no momento de dor e sofrimento que nós sentimos o amor brotando, a humanidade se espalhando em ajuda daqueles que necessitam. São nas grandes catástrofes que esse amor ao próximo se libera na forma de apoio, de ajuda. A pessoa se penaliza e age. Então, nós temos que ver isso, que nós devemos ter esperança e espalhar a esperança. Ah, quanta gente está passando mal, quanta gente está desencarnando. Sim, mas quantos estão se salvando, quantos melhoraram? Tem que ter o fiel da balança, tem que ter um equilíbrio, porque sem esse equilíbrio, a pessoa desanima, entra em depressão. Então, aí, muitos suicídios acontecendo por depressão. E a depressão é o quê? É uma doença causada pela desesperança, pelo desânimo, pela falta de fé que desencadeia toda uma química dentro do organismo. E a pessoa fica doente, sem forças de agir. Nós precisamos ser otimistas. Não otimista como quem sofre da síndrome de Poliana, que é uma síndrome em que a pessoa não vê as coisas ruins que acontecem, só vê as coisas boas. Não devemos deixar de ver as coisas ruins, porque elas são lições. Elas acontecem, não vamos nos alienar. Mas não devemos deixar que essa parte negativa tome conta do nosso pensamento, do nosso sentimento, que nós vamos vibrar com uma energia cada vez mais baixa. E quando vibramos numa energia baixa, os desafetos de vidas passadas que nós temos, todos nós, eles vêm e se aproveitam, porque energia negativa ajuda a obsessão. E às vezes nem são desafetos nossos,
São irmãos infelizes que não querem ver ninguém feliz. São irmãos zombeteiros que aproveitam quando nós estamos naquela faixa mais inferior de energia para se aproximar. Não, temos que ser otimistas, temos que ter esperança, temos que lutar, não nos entregar. Todos nós estamos sujeitos ao momento de tristeza, de melancolia, de depressão. Faz parte. São tantas dores que ainda sentimos, né? São perdas, são tristezas, de desesperança que nós ainda temos. Podemos sentir. Ainda estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, em que ainda estamos aqui para expiar, para nos provar a esperança, a fé, né? A persistência. Nós podemos sentir tudo isso, mas devemos reagir, devemos agir, levantar e seguir em frente, não nos entregar, nos dê alegria para continuarmos nessa estrada, nesse caminho que estamos para nos melhorarmos. Outro trecho. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Realmente a esperança é uma luz, porque quando nós não temos essa luz, tudo escurece. Nós ficamos nas trevas, nas nossas trevas interiores, onde deixamos ela crescer, nos embotar a visão do caminho a seguir. E pensando nisso, no que comentarei acerca desse trecho, eu resolvi ler para vocês duas questões, uma do Livro dos Espíritos e a outra do Evangelho. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Por que da ociosidade? É aquele ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. Esse ditado tem a ver quando nós estamos parados, sem fazer nada de útil, sem um objetivo. Aonde nossa mente vai? Para coisas engrandecedoras, elevadas? Ou ela vai para coisas ruins, de modo geral? Nós não devemos nos permitir o ócio. Vamos estudar. Ah, mas e a pandemia? Nós estamos isolados dentro de casa. Essa pandemia nos trouxe algo que eu, Marta, acredito que vai ficar, que são os estudos online. Hoje em dia, a maioria das pessoas consegue um celular com internet. Se não tiver condições de ter um Wi-Fi, uma internet em casa, a do vizinho, vai no jardim, a gente consegue, né? Por pior que esteja a situação financeira, a gente vê, as pessoas têm um celularzinho que dá para usar para estudar, assistir palestra. E os estudos online vieram para ficar. É a minha esperança. Porque se antes nós estávamos no centro, num curso, em algum local, estudando com um grupo reduzido, pelo horário, pelo deslocamento, hoje nos nossos grupos de estudo tem pessoas de várias cidades, de vários estados, participando. Isso é muito importante. Porque naquele momento de solidão em que se pega um estudo, um audiobook, a gente consegue grátis ouvir, né, pela internet,
baixar um livro para ler. A gente lê o livro no celular, no computador. Temos tantas maneiras de sair do ócio. Então, esse isolamento também trouxe essa abertura desse campo. Eu mesma tenho cursos que eu tive vontade de fazer e não fiz. Palestras que eu gostaria de ter assistido e não assisti, porque são 2 horas ou 4 horas só de uma palestra. E aí nós moramos em Itaipuaçu e a palestra é lá na Barra da Tijuca. Quanto tempo se leva para deslocar até lá, dificuldade? Alguns eu desisti de assistir por isso. E hoje? Eu estou em casa e estou assistindo os cursos que eu quero, as palestras que eu quero. Então, nós temos que nos habituar, dentro do otimismo, a ver o que de positivo nós podemos tirar das coisas ruins que estão acontecendo. Agradecer a Deus que estamos com saúde, que nós estamos bem. E usar este tempo em coisas, em estudos construtivos, com essa oportunidade que a internet nos dá. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nas instruções de Espírito falando sobre a melancolia, está lá: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Gente, olha como é que é importante. Ou seja, conforme eu falei antes, a melancolia nos alcança. Nós podemos deixar que algum pensamento ruim passe na nossa mente, porque somos imperfeitos. Nós podemos sentir essa melancolia, mas conforme eu falei, nós não podemos deixar isso se enraizar na nossa mente. Nos sentirmos entrelaçados, escravizados nessa energia negativa que se apodera de tantos de nós. Vamos reacender a esperança, que dias melhores virão. E nós, espíritas, na certeza que temos da reencarnação, de que teremos outras existências, né? Podemos encarar a desencarnação de uma maneira diferente, que não é o fim, é só uma pausa para voltarmos para o nosso verdadeiro lar, que é o astral, e nos prepararmos para uma nova existência. Para as pessoas que têm medo da morte, esse momento realmente está difícil. E eu entendo, eu converso com algumas que estão em pânico. E às vezes até comento depois, fulana não vai morrer de Covid, mas vai morrer de medo. Porque infartam, adoecem de pânico, de medo da morte. E eu compreendo isso porque eu fui uma pessoa que tinha pavor da morte, não aceitava que ninguém viesse falar comigo sobre isso. Quando meu pai, há muitos anos atrás, sofreu uma cirurgia no coração e ficou muito mal, que Alfredo vinha conversar comigo: Marta, a situação do teu pai é grave, e amigos vinham conversar, falava: não me fala que eu não quero ouvir. Meu pai não vai morrer. Antes do espiritismo. Quando
Quando meu pai desencarnou, eu cheguei perto dele e conversei com ele. Pai, eu tinha recebido meses antes uma mensagem da minha irmã dizendo que estava esperando por ele, né? Para acompanhá-lo. Eu falei, pai, Regina está aí. Com certeza você tem espíritos amigos, tem familiares te aguardando. Segue tranquilo. Vai com eles. Veja a diferença. Chorei. Até hoje eu sinto saudade, às vezes choro um pouco. A gente chora. Mas a gente não se desespera, porque eu sei que não é o fim. Eu vou reencontrá-lo. Deus não separa os que se amam. Ele nos dá a oportunidade de nos encontrarmos à noite, durante o desdobramento, de nos encontrarmos quando desencarnamos. Então, temos a esperança do reencontro. Isso nos ajuda. E é dessa forma que nós devemos tentar ajudar os nossos irmãos que estão em pânico. Faz parte da caridade também. O ouvido e o ombro amigo. Ouvi-los, encorajá-los a passar por estas dores. Que não é fácil. Dói muito, né? A perda de um ente querido. Mas nós não passamos por nada que não tenhamos nos programado para passar. São dores que nós precisamos nos nossos resgates. Cada um de nós tem as suas perdas. Se a cada vez que um ente querido nosso volta, nós desanimarmos, desesperarmos, quisermos morrer, é sinal que a esperança já morreu em nós. Precisamos ter a fé que Deus não permite que passemos por nada que não tenhamos condições de suportar. Não nos dá nenhum peso maior do que o que podemos carregar. E neste momento, no meio de tanto sofrimento, de tanta dor, o que nós vemos, quantas pessoas se unem em grupo de orações na esperança de que essas orações vibrem nos hospitais, nas casas das pessoas em sofrimento, levando esse benefício, esse bem-estar para eles. Em outro trecho, ele fala: a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, despertando propósitos diferentes e descerrando visões mais. Peço desculpas pelo fundo musical dos Cães da Redondeza, porque nós estamos em casa, né? E aí em casa estamos sujeitos a barulhos externos. Bom, visões mais altas. O que são as visões mais altas? É a esperança de dias melhores, é o reconhecimento da misericórdia divina, é a fé de que nós devemos saber esperar para poder passar por tudo que estamos passando. Porque por mais vacilante que esteja a nossa fé, podem crer, mesmo aqueles que nesse momento estão em dúvida. Deus é conosco e nos cerca de espíritos amigos e espíritos de luz que estão ao nosso lado, nos dando colo. Eu muitas vezes lembro, quando estou triste, do trecho Pegadas na Areia, né? Em que o irmão
Deus, prometeste, né, estar comigo nos momentos mais difíceis. Eu olho para trás e só vejo um par de pegadas, não vejo as suas pegadas ao meu lado. Com outras palavras, né, o que o texto fala. Porque é neste momento que eu te carreguei no colo. Por isso só tem um par de pegadas. E eu acredito que neste momento, cada um de nós da humanidade, se olhar para trás, só vai ver um par de pegadas. Não deixemos desanimar essa esperança de que Deus está nos levando no colo para que possamos passar por mais essa etapa de nossa existência. Não vacilemos em nossa fé. O trecho fala que a noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. A esperança no futuro nos faz viver. Eu peço licença a vocês para contar um pouco da minha história, da história dos meus pais. Que tem tudo a ver, né, com a esperança e a fé. Meus pais são sobreviventes do Holocausto. Toda a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, desencarnou nos campos de concentração. Os que não chegaram aí por campo desencarnaram por doenças, como tifo e outras que estavam graçando nas condições de subalimentação que eles se encontravam. Meus pais sobreviveram, me contaram que em momentos em que eles estavam escondidos, dias após dias, sem poder sair para buscar comida, com medo, com frio, com fome, eles oravam. Eles pediam a Deus que lhes dessem força para passar por essa provação. E eu me lembro que essa conversa papai teve comigo no momento que eu estava com muitas dificuldades. E ele veio falar comigo sobre esperança e fé. Então ele me contou que eles nunca perderam a esperança de sobreviver. Que eles nunca deixaram abalar a fé em Deus e que sempre obtiveram respostas pelo trato reencarnatório e porque nós já estudamos tanto, nós sabemos que essas desencarnações coletivas acontecem com motivo e que nem todos desencarnam. Aqueles que não têm que retornar para a pátria espiritual naquele momento, conseguem sobreviver. Né? É o que a gente fala, o avião caiu, só um sobreviveu porque ele se atrasou para chegar no aeroporto. E meus pais, eu acredito que não era o momento deles desencarnarem. Papai desencarnou aos 87 anos, mamãe fez agora em março 97. E ainda está aí bem, graças a Deus. E ele sempre me falou isso, jamais perca a fé. E num dos piores momentos que eles estavam passando, que estavam o local onde eles estavam estava cercado, eles entraram em oração. E mamãe conta que meu avô, o pai dela, já desencarnado, apareceu e orientou-os de como agir para saírem daquela situação. Os que estavam com ela e não acreditaram no que ela falou, ficaram e desencarnaram. Papai e mamãe seguiram a orientação do meu avô e sobreviveram. A fé em Deus era tão grande que a ajuda veio. E a esperança era tão forte que deu ânimo, deu força, deu coragem para reagirem e seguirem em frente. E esta lição eu agradeço muito a meu pai e jamais vou esquecer. E procurei passá-la para filhas,
para os netos e para os amigos. Não percamos a fé, mesmo quando acharmos que estamos num labirinto encurralado, escuro. Uma luzinha vai aparecer e nos indicar o caminho a seguir. Não percamos a esperança. Bom, outro trecho diz: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Evangelho de amor. O evangelho, a novidade, né, que Jesus nos trouxe, de que nós tenhamos a fé do futuro, que nós seremos felizes sim, nós aqui ainda não somos, nesse nível de planeta que nós estamos, nesse nível de evolução que nós estamos. Mas Deus nos criou para sermos felizes e seremos. E o Evangelho de Jesus é a lanterna que ilumina o caminho das nossas trevas interiores quando desanimamos. Quando estamos naquele momento de tristeza profunda que não conseguimos enxergar nada, eu faço isso. Devemos pegar o Evangelho e abrir. Abra o acaso e leia. Com certeza tem uma mensagem ali para nós, de ânimo, de coragem, de força para prosseguir e reavivar a nossa esperança, que precisamos dela para esta luz. E o Evangelho nos dá isso, né? O Espiritismo, tantos livros, tantas mensagens que nos fortalece, é o Consolador prometido por Jesus. E aí nós temos essa certeza de que tudo aquilo que a gente passa faz parte. Faz parte pelas nossas ações, pelo livre-arbítrio que nós temos, e Deus respeita nosso livre-arbítrio, e pela justiça divina, que a maior, para mim, prova da justiça divina é a lei de ação e reação. Nós colhemos o que plantamos. Então, se a minha vida não está boa, é porque eu não estou plantando coisas boas. Então, vamos procurar nos melhorar sempre, sempre. O progresso intelectual é importante? As aquisições materiais são importantes? São. Uma boa casa para morar, né? Roupas, uma boa alimentação. Mas se não tivermos, meus irmãos, o progresso moral, que é a força nutriz para a nossa esperança de alcançar dias melhores. Nós precisamos disso. E aí o trecho fala que precisamos nos renovar, né, com a reforma íntima. O que adianta a gente falar na transformação e esperar acreditar que nós vamos reencarnar no mundo de regeneração? Na minha próxima reencarnação, eu vou para o mundo de regeneração. Nós estamos nos regenerando? Ou estamos com a esperança sem ação? Então, nós precisamos prosseguir e não usar essa esperança para promessas de conseguir coisas materiais, como a gente escuta, eu tenho tanta esperança nisso ou naquilo, mas Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou construir um abrigo,
eu vou construir um centro de distribuição de cestas básicas, eu vou. Você tem esperança de conseguir e barganha com Deus para tentar concretizar o que você deseja? Não. Se você quer essa experiência, esse ganho, nós temos, eu, vocês, nós, temos que eliminar o lado mal que nós ainda temos dentro de nós, que todos nós temos, e deixar aflorar e fortalecer o bem que temos dentro de nós. Porque até aquele bandido mais cruel, mais perverso, se você perguntar à mãe dele se tem alguma qualidade, a mãe dele vai ver alguma qualidade nele. Então, o bom ainda tem mal dentro de si. E o mal ainda tem o bem dentro de si. Nós ainda pensamos mal de alguém, nós ainda falamos mal, ainda somos egoístas. E aí, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades, porque é muito fácil você olhar o defeito do outro e não olhar o seu, esquecendo que o que nós vemos no outro, o que nos incomoda no outro, muitas das vezes é porque nós também somos assim. Nós agimos assim, nós sentimos assim, nós pensamos assim. Nós ainda temos esse mal dentro de nós. E nós temos que trocá-los por virtudes. E se não trabalharmos isto, não conseguiremos. Então, vamos ler mais um trechinho aqui que fala bem disso. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. A certeza de que Deus nos dá oportunidade para nós repararmos os nossos erros alimenta a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé. Não haver desespero nas dores, porque sabemos que não é punição divina, e sim resgate das nossas mazelas, do mal que um dia fizemos ao próximo. Mas nós precisamos ter maturidade espiritual, que só vamos conseguir através do estudo. Só o conhecimento faz com que a asa da espiritualidade se equilibre e nos ajude a voar, a crescer, para que nossos planos, nossos sonhos tenham retorno e não fiquem somente em planos. O trechinho final aqui que eu vou ler para vocês está escrito: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Nós temos que buscar fazer uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, mais voltada para a caridade, porque nenhuma religião salva ninguém, nós já sabemos disso. É só o amor e a caridade que salvam. Nós precisamos exercitar essa caridade no momento em que crianças suicidam, no momento em que adolescentes se drogam, se perdem num suicídio involuntário, no momento em que tantos têm a esperança perdida pelo desconhecimento da vida espiritual e acham que com a morte o sofrimento cessa, mas não. Por que nós sofremos? Para que nós sofremos? Se nós perguntarmos a cada um por que sofre, nós vamos ter respostas diferentes, mas as acusações são semelhantes. Eu sofro sim, mas também com o marido que eu tenho, com a esposa que eu tenho. Olha o salário, olha onde eu moro.
Porque quando nós falamos do nosso sofrimento, nós sempre buscamos o culpado, em vez de nos responsabilizarmos pelos nossos erros. Nós temos o conhecimento que a prova da riqueza, a prova da pobreza, as dores, tudo tem um fundamento. E às vezes a gente se desespera e pergunta: por que eu pedi a Deus para passar por isso? Porque teríamos que passar mesmo sem pedir. Porque temos resgates a serem feitos para podermos vir melhores numa próxima reencarnação. Que a doutrina espírita nos orienta que nós somos herdeiros de nós mesmos e que se a dor e o sofrimento chega por meio de alguém, ou de uma doença, ou de um acidente, ou de uma pandemia, é porque isso é só um veículo para o nosso ressarcimento. Porque não há uma resposta única para por que sofremos e para quê. Senão, só ela nos consola, só ela nos consola, só ela nos mostra o porquê, para onde, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Só ela nos dá a resposta para os nossos sofrimentos. E em vez de nos compararmos aquele que sofre menos, ou aquele que sofre mais, aquele que tem mais, aquele que tem menos, nós devemos escolher o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus, e nos programarmos interiormente, procurarmos nos modificar para chegar mais perto do nosso modelo e guia. Sabedores que somos da visão da vida futura, que o Espiritismo nos dá para renovar nossa esperança. E a esperança e a fé de que nós vamos alcançar o que queremos através do nosso merecimento. Que sem o merecimento fica difícil, as conquistas ficam muito difíceis. E como ter o merecimento? Nos deixando fortalecer pela esperança de atingi-lo, nos modificando nosso comportamento, tentando exercitar algo que Jesus nos pediu e que até hoje ainda temos dificuldade: amar ao próximo. Ele pediu tão pouco para nós, né, meus irmãos? E que possamos, então, neste momento que estamos passando, exercitar este amor ao próximo. Porque o próximo, como sempre, precisa do nosso amor. E nós precisamos do amor do próximo. E agradecendo a oportunidade que temos de exercitar este amor, agradeço outra vez ao Gelve pelo convite. E vamos fechar os olhos e nos concentrar na luz que Deus nos envia, iluminando o nosso caminho para nos fortalecer. Obrigada, Pai, por tantas coisas boas que recebemos em nossa vida. Mas pedimos, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo, desanimados, desesperançados, que eles possam reforçar, Pai, a sua fé, se erguer e seguir crendo, com fé, com esperança de que tudo vai melhorar. Muito obrigada a todos e que a paz de Jesus fique com todos vocês. Que assim seja.
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, que tuas palavras se façam presentes em nossas vidas. Peço a Ti pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que sentem frio e fome e não têm o que comer. Estes são irmãos que pensam estar longe da Tua presença. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de buscar o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz. Quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta